Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Dia 36. Boa noite. Boa noite a todos. Dia 36. Uma vida com propósitos. A gente vai finalizar essa semana o propósito número 5 desse livro que tanto nos edificou. Fixar comentário. Falando dos nossos propósitos de vida, vamos relembrar quais são eles? Vamos começar do primeiro. A cada semana o autor deixa um propósito específico. E aí durante a semana ele vai discorrendo a cada dia o propósito que está dentro daquele tema. Exemplo, primeiro propósito, agradar a Deus. Segundo propósito, fazer parte da família de Deus, como autoridade de filhos. Terceiro propósito, se tornar semelhante a Cristo, nossa santificação. Quarto propósito, você foi moldado para servir a Deus. E o propósito número 5, que é o de hoje e da semana, né? Você foi feito para uma missão. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11:30. Tema de hoje, do dia 36. Boa noite, Tereza. Tudo bem? Feito para uma missão. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Está em João 17:18. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Boa noite. Tem Atos 20:24. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é seu serviço com os que creem. Está em Colossenses 1:25. E a missão é seu serviço com os que não creem. Cumprir uma missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. Então ele nos fala que nós temos o ministério, que é o serviço com os que creem, e a missão é o seu serviço com os que não creem. Olha que interessante. Então, quando a gente tem um ministério, é quando a gente faz parte da família de Deus. E quando a gente tem uma missão, é para aqueles que ainda não creem no Senhor. Muda um pouco, né, o linguajar, a nossa linguagem para falar com determinadas pessoas. Cumprir sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. A missão de sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos, e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos falaremos sobre ambas. A palavra missão tem sua raiz no termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha o encargo que nós temos, né? A nossa responsabilidade. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus fala isso para nós. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo.
quando estava com 12 anos de idade, disse: Eu devo tratar dos negócios do meu pai. Lucas 2,49. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: Está consumado. João 19,30. Como os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra é nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez ao seu corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, a igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Está em 2 Coríntios 5,18. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo, fazer parte da sua família, tornarmos semelhantes a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. A importância de sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 diferentes livros da Bíblia: em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João e em Atos. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão no mundo. Quando, onde, porquê e como. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-nos a fazer tudo o que ordenei a vocês. Mateus 28, 19 e 20. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é seu compromisso com Jesus, não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta, mas a Bíblia diz: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Ezequiel 3:18. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer, e sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Então nós temos esse encargo, essa responsabilidade de levar o nome de Jesus às pessoas. Deus sabe quem Ele vai colocar no nosso caminho e sabe aquilo que a gente carrega. Então nós temos essa responsabilidade, porque como o autor disse, quem sabe nós seremos as únicas pessoas que passaremos pela vida do outro. Sua missão é um privilégio formidável, é uma oportunidade que nós temos, não é? Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas novas
vem de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. 2 Coríntios 5,18. Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção de seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho de Deus. 2 Coríntios 6:1. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus, e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo, mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. 2 Coríntios 5:20. Então nós temos o ministério da reconciliação. Nós levamos o nome de Jesus para as pessoas, para que eles acessem este Jesus. E Jesus está disponível para elas. E aqui ele fala que eles podem já se considerar amigos dele. Ensinar os outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. Inclusive, nas áreas médicas, e não só nelas, mas na área da medicina, por exemplo, o que existe na formatura? O juramento. Você, como responsável, pela saúde, você não negar o seu serviço para aquela pessoa. Se você está a serviço da saúde em prol do outro, você faz um juramento, diante ali da comunidade, dos alunos, dos professores, dos visitantes, de que você irá atender qualquer pessoa. Você assina isso, uma declaração. Então aqui é a mesma coisa, ensinar as pessoas a obter a vida eterna. Nós carregamos isso. Nós carregamos esse conhecimento que nós podemos estender às pessoas para que elas ganhem a vida eterna. Vocês já pensaram nisso? Você sabe o peso dessa responsabilidade e o que Deus deseja de nós. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é terem se esquecido de como é desanimador viver sem Cristo. A gente acostuma, não é? Devemos nos lembrar de que não importa quantas pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Atos 4:12. Todos precisam de Jesus. Só alguns? Não, aqui está dizendo todos. E nós temos essa responsabilidade, de levar essa boa notícia, para que as pessoas elas acessem a eternidade. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre, mas as de seu emprego não. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecer um relacionamento eterno com Deus. Este é o motivo por que precisamos ser perseverantes no desempenho da nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aqueles que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. João 9:4. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo,
Então não perca nem mais um dia, inicie agora mesmo sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha de deixar seu trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas onde estiver. Como estudante, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente ou qualquer que seja a sua atividade, você deve sempre esperar que Deus coloque pessoas em seu caminho para com elas compartilhar o Evangelho. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Atos 20, 24. Há pessoas que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal e ore: Deus, quem você pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? Ou seja, quem Deus colocar no nosso caminho são aquelas pessoas que Ele quer que a gente leve o nome de Jesus para a edificação da vida delas, né? Como eu disse, as pessoas, né, em um curso de área da saúde, elas declaram juramento que vão exercer aquela profissão com responsabilidade de salvar vidas, de cuidar de pessoas. E aqui nós estamos fazendo um juramento para quem? Para o Senhor, para que a gente possa levar essa vida eterna para as pessoas. Então é um juramento em aliança que a gente faz com Ele, para que a gente leve o nome dEle a essas pessoas, a salvar vidas. A princípio o peso parece menor, né, do que um médico, por exemplo, quando ele fala que vai salvar uma pessoa. Mas é porque isso é na esfera física, mas no mundo espiritual existe a morte também. E é nosso dever levar a vida eterna para essas pessoas. Essa é uma missão de vida que o autor, né, relata para nós, que Deus pede que nós levamos, né, ao mundo. A quem passar por nós. O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão de nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi bastante reveladora. Ele lhes respondeu: não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tem Atos 1, 7 a 8. Quando os discípulos quiseram conversar sobre profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Em essência, ele disse: não compete a você saber os detalhes da minha volta, e sim da missão que lhes foi confiada. Concentrem-se nisso. E que interessante, né? Eu não conhecia essa passagem.
apesar de ter, né, lido toda a Bíblia, eu não me recordava disso. Quando os discípulos eles querem saber da volta, né, de Cristo, ele fala, ó, não concentrem-se nisso, concentrem-se na missão. Não fiquem ligados na profecia, né, de quando eu voltarei, mas concentrem naquilo que eu já disse a vocês. Então muitas pessoas, né, querem buscar profetas para saber a direção ou algo mais à frente, mas o que Deus espera de nós? Sobre o presente. Ele quer que façamos discípulos hoje, independente do que virá acontecer no amanhã. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Tem Mateus 24:36. Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você iria fazer cálculos para descobri-los? O que sabemos com certeza é, Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse, as boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações, depois virá o fim. Mateus 24:14. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir sua missão, concentre-se em cumprir sua missão, não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém com você para o céu. Uau! Então, Satanás ele é astuto, né? Quando se trata de fazer alguma obra, tudo bem, mas quando é levar o nome de Jesus e salvar vidas, ele quer te distrair. Então, se ele quer nos distrair, concentre-se nisso, né? Dê foco a isso, porque isso é o mais importante. Mas no instante em que começar a levar sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Ou seja, qual que é o papel do diabo? Matar, roubar e destruir. E aqui a gente pode ainda colocar em nos distrair. Então, foco naquilo que Deus quer que você faça. Foco na missão de levar o nome dele às pessoas, aqueles que não conhecem. Quanto lhe custará cumprir sua missão? Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-las com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Está em Lucas 22:42. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como Deus, abençoa o que quero fazer. Em vez disso, ore. Deus, ajuda-me a fazer o que estás abençoando. Entregue ao Senhor uma folha em branco, com seu nome assinado embaixo, e peça-lhe que a preencha. A Bíblia diz, entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. Romanos 6:13. E aqui a gente pode ver, né, que muitas vezes a gente faz a nossa lista, a gente faz, né, aquela lista de desejos e pede para Deus abençoar. Ao invés de nós deixarmos essa folha em branco, ir para o secreto e esperar o que Deus revela a nós, no nosso coração, os propósitos dele para nós, né? O que ele deseja, o que está no coração dele, e nós possamos
ouvir isso, para que Ele esteja presente. Não fazer valer a minha vontade simplesmente, né, de forma egoísta. Comprometendo-se em realizar sua missão, não importando o preço a pagar, você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que Ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Jesus prometeu: Deus dará a todos vocês tudo de que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Então, como que faz, né, valer essa vontade de Deus, né, do reino? É ter os pensamentos do alto, os pensamentos dele, não os nossos, né? Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Uau! Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha em estado de semiconsciência, quase às 24 horas do dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentada ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção, um após o outro. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto minha mulher, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Obviamente estava muito fraco e minha mulher insistiu em que ele voltasse a se deitar. Mas como ele insistia em sair da cama, ele acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E começou a repetir a frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a frase mais de 100 vezes. Uau! Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei perto da cama, chorando, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço, pôs a frágil mão sobre minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Meu Deus. E aqui me faz lembrar a gente, né, em período eleitoral, onde a gente acorda pensando em política, dorme pensando em política, estamos ansiosos por política, queremos fazer mais um, né, para o nosso partido. E a pergunta é: você está fazendo mais um para Jesus? A sua sede, né, por política, e aqui eu me incluo, ela está sendo maior ou menor pela busca de mais um para Jesus? Isso é para a nossa reflexão de hoje. Pretendo que esse seja o lema para o restante da minha vida. E também o convido a considerar esse objetivo o foco de sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro que você esteja sempre atento a fim de alcançar mais um para Jesus, de maneira que, no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer: missão completa, missão cumprida. Que forte!
E finalizando, né, pensando sobre meu propósito de vida, tema que o autor deixa para reflexão. Fui feito para uma missão. Você tem realizado a sua missão dia após dia? Versículo que ele deixa para memorizar está em Mateus 28, de 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a nossa missão, né? Fazer discípulos para Jesus, levar o nome dele e fazer com que essas pessoas o sigam, porque aí elas estarão ganhando que a vida eterna. Pergunta para meditar. Que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? E aqui a gente pode falar, né? Será que é uma falta de ousadia? Será que é uma timidez? Será que é uma falta de responsabilidade, né? Falta de consciência? Falta de receber uma ativação como essa, né? De falar, o que você tem feito? Se você tivesse um encontro com Deus hoje e Ele te perguntasse o que você tem feito para Ele, qual seria a sua resposta? Você teria orgulho de falar aquilo que você tem feito, aquilo que você está cumprindo diante daquilo que Ele já ordenou que você fizesse? Então, isso nos traz uma reflexão forte, a mim principalmente, e que a gente possa falar, né, todos os dias, mais um. Aproveitando esse período, né, que a gente comentou eleitoral, que a gente busca votos, né, que a gente possa buscar todos os dias os votos para o Senhor. Lembrando que a cada voto a gente está ganhando o coração do Pai, Ele se alegra pela nossa busca e se alegra pelo Filho alcançado. O Espírito Santo é quem vai fazer a obra, mas muitas vezes depende de nós para que sejamos ponte, para que o Senhor possa se revelar a Ele. A nossa vida ela vai ser uma inspiração para aqueles que estão descrentes, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão fracos, aqueles que estão fragilizados, né, e sem esperança em algo maior, estão sem fé. Então Deus quer nos usar nessa missão, que nós possamos ser pontes, né, para essas pessoas, para que o Espírito Santo possa se revelar a cada um desses e que hoje essa responsabilidade nos persiga, para que a gente possa trabalhar com excelência para Ele, até que Ele venha. Como ele disse, a gente não vai ficar preocupado, né, no tempo certo que ele virá, mas a gente vai pensar naquilo que a gente está fazendo para cumprir aquilo que ele nos ordenou a fazer. Amém? Um excelente sábado para todos. Fiquem com Deus e que essa missão de vida seja cada dia mais latente no seu coração, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, Laiane. Tchau, tchau. Bom final de semana. E amanhã, confirmem. Um beijo.